E aí, galera? Olha, pegaram no Flaga, Japa rindo aí, rapaz, contando uma piada legal aqui pra nós, rapaz. Pense numa menina legal. E aí, galera, vamos lá pro nosso resumão, Rogério? Bora agora. Um assunto triste, né, cara? Mas infelizmente, é a realidade. Realidade. E essa realidade tem que ser falada sobre esse certeza. subdesenvolvimento no mundo, especialmente falamos da África. No entanto, o aluno não pode perder de vista que isso é conhecimento que ele tem que levar para a prova do Enem. Isso mesmo. Não é isso, Rogério? Então, vamos lá para o nosso resumão. Aula 28.2, Origens do Subdesenvolvimento. Nós vimos que o subdesenvolvimento tem origens históricas, remontando os séculos XV e XVI, ligadas ao colonialismo que marcou a expansão, colonialismo este que nós falamos. Vamos lá, começar a rabiscar. Colonialismo ligado ao capitalismo em sua fase mercantil. Já o imperialismo dedicou aqui, não, opa, tem que ser vermelho. O imperialismo, que não deixou de ser um colonialismo, né, Rogério? Só que de uma forma disfarçada, né? Mas foi um colonialismo. O imperialismo que já estava no momento de um capitalismo que estava já na sua fase industrial, já agora aqui próximo do nosso tempo, no século XIX e início do século XX. E o imperialismo realmente foi neocolonialismo. Ele é até conhecido como neocolonialismo, o novo colonialismo. Exatamente. Só que foi bem mais explorador, né? Porque agora precisava de muitos insumos, porque agora a gente tem indústria. Indústria produz a todo vapor. Uhum. Vamos lá. Falamos sobre a questão dessa ocupação da África e da Ásia, que ocorreu entre o século XIX e XX, contando também com a participação dos ingleses, franceses, alemães, belgas, entre outros. E nessa parte nós falamos aí que esse momento está marcado dentro da África, dentro da Ásia, pelo imperialismo, onde os territórios aí, principalmente do continente africano, foi dividido para atender a necessidade, o interesse das nações imperialistas, que chegaram nesse território, dominaram o território, dividiram suas terras sem respeitar as etnias que viviam presentes nesse local. E a América do Norte é um pouco diferenciada. Por que ela é diferenciada? Ela é diferenciada porque a colônia é de povoamento. Povoamento esse que é muito diferente de uma colônia de exploração, ok? O povoamento tem por objetivo principal fixar a população nessas terras. Por isso, se desenvolveram em atividades destinadas a atender suas necessidades internas. Exemplos, Rogério: Estados Unidos da América. Exato. A gente também tem... E é a potência que é hoje, né? Grande potência. A gente observa também Canadá, né? Canadá. Que é um país também considerado desenvolvido hoje. E falamos também sobre a América Latina, que está aqui na América Latina, a maior parte, na verdade, todos os países da América Latina são países subdesenvolvidos. Assim como na África, na Ásia, América Latina, prevaleceram as colônias de exploração. Então, essas colônias forneciam para metrópoles o que? Seus recursos, as riquezas, garantindo o desenvolvimento das suas metrópoles e acentuando ainda mais essas desigualdades dentro das colônias. Então, foi todo esse processo de exploração, galera, e também outras situações, como falamos na aula, a questão da política, a corrupção, contribuem para o subdesenvolvimento das nações, professor Jorge. Beleza. Esse foi o nosso resumão.
faça a sua atividade, daqui a pouco a gente volta para corrigir, beleza? Até mais. Até mais. Voltamos, Fala, galera! Rogério, top de linha esse assunto. É isso mesmo. Mamão com açúcar, porque o aluno lembrou de tudo. O que tu acha? Tranquilo, exato, mano. É isso? Falou tudo, mano. Mas são assuntos que realmente têm que ser treinados para fixar na memória. O conhecimento para ele levar lá para a prova dele. Com certeza. Isso mesmo. Então vamos lá, de olho na tela, fazer a correção. Atividade de sala, correção. Questão 1. Identifique a opção que apresenta uma correlação verdadeira. A. País em desenvolvimento, países da África. B. Subdesenvolvimento, situação momentânea de desenvolvimento. C. Colonização de povoamento, ocupação de áreas com finalidade de residir e construir uma pátria. D. Colonização de exploração. Os colonizadores objetivam repassar, olha, eles são bonzinhos, Rogério, eles querem repassar aos nativos galera? suas técnicas para melhor desenvolvimento da coletividade, Rogério. Eles são muito bonzinhos, Rogério. Nada disso. Nada, rapaz. Olha só. Colonização de povoamento é ocupação com a finalidade de residir e constituir uma pátria, que demos um exemplo, os Estados Unidos da América. País em desenvolvimento, a África não está em desenvolvimento. É isso? Estão muito atrasados. Falamos sobre isso a aula toda. Subdesenvolvimento, situação momentânea, não é momentânea não, galera. Se fosse momentânea, seria bom demais, mas não é. É histórico secular. Isso mesmo. Questão 2. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa no século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que A. difundiu as teorias socialistas, B. acirrou as disputas territoriais, C. superou as crises econômicas, D. multiplicou os conflitos religiosos, e letra E, né? Conteve sentimentos xenófobos. Olha aí, Rogério, palavrinha essa aí que tu já vai explicar para o nosso aluno. Não, tu não vai explicar não, tá? Tu só vai relembrar. Fala aí para eles o que é xenofobia. Xenofobia é a aversão, preconceito contra um grupo, né, de imigrantes, né, refugiados. É a xenofobia. Isso. Então, falamos em algum momento em teoria socialista, Rogério? Não. Negativo. Não falamos sobre isso aqui, não. Nós falamos sobre crises econômicas? Não. Embora não pode nem ter crise econômica porque eles não chegaram nem a evoluir. A crise econômica é eterna. E se ela é eterna, como é que eles já superaram? Não superou, não. Tem muita crise dentro da África, né? Exatamente. Multiplicou os conflitos religiosos? Poderia até ser essa, mas não vai ser, porque o que mais teve de intenso lá, e nós mostramos o mapa da África política e a África étnica. Isso então, mesmo. o problema lá principal é as disputas territoriais. Exato, Ok? isso mesmo. Questão do Enem. Tendo encarado a besta do passado, olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora a página, não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de relevâncias biológicas
ou de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem e semelhança de Deus. Olha só que lindo, Rogério. Desmond Tutu no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. Então, realmente um texto lindo que está falando sobre a África e vamos ver o comando da questão. Vamos lá. No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul, a superação de um legado. A. Populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos. Totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais. C. Estagnacionista, que disseminava pauperização social. Segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. Ou letra E. Fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos. Rogério, tem palavras bonitas aí, né? Olha Sim. só. Fundamentalista, que engendrava, né? Que arquitetava conflitos étnicos, pauperização, pobreza. Não é isso? Isso mesmo. Totalitarismo é um tipo de governo onde quem manda é o todo-poderoso. Exato. Populista, cooptar, né? Fazer com que aquela pessoa seja persuadida a fazer algo. Então, obviamente, a gente está falando da África do Sul e o que houve de mais importante na África do Sul era a segregação racial. Exato. É isso? Lá do apartheid, Lá né? no apartheid. Muito bem. Esse apartheid que a população da África do Sul era mais ou menos 10%, enquanto 90% era negra. Exato. E esses 10% aqui mandavam lá. Com certeza, né? Que eram os descendentes dos árabes, né? Eu vou te falar aqui um filme, eu não lembro agora o nome do filme, cara, mas achei muito interessante. Aí um ônibus, né, um coletivo, a parte de trás, cara, um monte de negro lá, todo mundo apertado. E só quem entrava pela frente, só uma pessoa branca. Enquanto todas as pessoas estavam lá tudo apertado e vendo, só uma pessoa branca, nem olhava para trás. Então, olha só, galera, uma coisa que isso foi real, acontecia mesmo lá no apartheid na África do Sul, que isso acabou, tá? E foi uma colônia inglesa, né? A África do Sul foi uma colônia inglesa e houve realmente esse apartheid por muito tempo lá. Isso mesmo. Acabou, né? Acabou, né? Beleza, vamos lá. Continuando, próxima questão. Vamos lá para a questão 4. O tipo de colonização mercantilista, exploradora, deixou marcas profundas nas sociedades latino-americanas. Algumas dessas marcas permanecem até hoje. Como, por exemplo, podemos mencionar a utilização dos melhores solos agrícola para o cultivo de gêneros de exportação, ficando os piores para a produção dos alimentos consumidos pelos próprios habitantes. Ou ainda a concentração da população predominantemente perto do litoral e dos portos, que davam acesso às metrópoles e que hoje dão acesso aos mercados estrangeiros. Outra marca social característica da colonização de exploração dos países latino-americanos é, alternativa A independência tecnológica desses países. B. A enorme concentração de terras em territórios e em reservas indígenas. C. A grande desigualdade social e econômica entre as nações. D. A elevada taxa de natalidade causada pela seca nas regiões desérticas. E aí, o imperialismo norte-americano exercido sobre suas colônias latino-americanas. E aí, Rogério? Então, vamos começar a analisar as alternativas. A está falando da independência tecnológica. Não temos independência. Nossos queridos alunos lembram das nossas aulas, quando a gente falou sobre tecnologia. Inclusive, isso com certeza acontece aqui no Brasil. Nós não dependemos de tecnologia de países desenvolvidos. B, o que está falando? A enorme concentração de terras em territórios e em reservas indígenas, né? De terra em territórios e reservas indígenas. E aí, a gente tem essa concentração de terras, professor Jorge? Não.
E outra, reservas indígenas, né? Estamos falando Justamente. do marco socioeconômico da Tem colonização nada de a ver, né? exploração, não faz sentido. Até Nesse porque, contexto. e aí fala de enorme concentração, é o contrário, eles foram perdendo seus territórios. Exatamente. Então não pode ser essa alternativa. E a D fala elevada taxa de natalidade causada pela seca. Não tem nada a ver taxa de natalidade com seca em deserto, daí está tudo fora. Fora de contexto, né? Fora de contexto. Até a cancela Aldelinda Rio, oh, meu Deus do céu, essa Aldelinda está estudando geografia com a gente. Ela vai ficar fera em geografia. Rogério, vamos colocar ela para dar aula de geografia, Pronto, Rogério. Tão fechou. fera que ela já tá, Rogério. Fechou. Parabéns à nossa intérprete, Aldelina. E aí, o imperialismo norte-americano exercido sobre suas... Não temos imperialismo norte-americano, então... Exatamente, só pode ser aí, assim. ó, com certeza. A grande desigualdade social e econômica entre as nações. Exatamente. Aqui na América... Questão 5. Quer falar, Rogério? Não, eu ia falar que aqui na América Latina, a gente não está falando de imperialismo, né? Foi uma colonização, né? Foi a colonização, neocolonialismo, sim, que é o imperialismo lá na África e Ásia, século XIX. Questão 5. Caracterize o sistema colonial e sua relação com a formação do espaço geográfico brasileiro, indicando quais as diferenças entre os tipos de colonização. Olha aí, Rogério, interessante essa questão, hein? Muito boa. O nosso querido aluno vai precisar fazer a caracterização desse sistema colonial. E ele ainda tem que dizer qual é a relação que tem com a formação do espaço brasileiro e indicar ainda quais as diferenças entre os tipos de colonização, que também explicamos. Exato. É isso? Com certeza. Rogério, a gente sempre fala, a gente dá um norte para o aluno, não Isso tem aí. que estar igual como a gente fez. No entanto, não pode estar fora do contexto. Muito bem. Tem que estar inserido no contexto. Com certeza, galera. Se você colocou algo nesse sentido, vai dar certo. Vamos lá no 4. Meu querido aluno, se você colocou assuntos parecidos com isso aqui, ó, tá tranquilo. O sistema colonial era dividido em 2 polos, a metrópole e a colônia, sendo as últimas, a colônia, subordinada à primeira, que é a metrópole, e ela era subordinada política e economicamente. As colônias eram divididas em 2 tipos, as de povoamento, que explicamos e demos exemplo dos Estados Unidos, e de exploração, África e inclusive América Latina, Brasil, etc. As colônias de povoamento produziam para seu próprio consumo, caracterizando-se por média propriedades e mão de obra livre, enquanto as colônias de exploração, como o Brasil, possuíam grandes propriedades e trabalho escravo e era muito dependente da metrópole. A gente falou até na aula que a metrópole fornecia aí quase tudo para a colônia, que eram os produtos manufaturados. Beleza. Certo? Suave? Suave. Suave. Tranquilo. Um assunto tranquilo, né? Um assunto interessante, que eu tenho certeza que o aluno fez anotações interessantes sobre o tema. Exato. Beleza? Beleza, galera? Forte abraço, galera. Até mais. E até a próxima. Tchau.